Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, o podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, um bate-papo com a especialista em gestão de pessoas, Ana Querubina, sobre estilos de liderança. Tudo bem aí, Querubina? Tudo, Pilar, tudo em paz aqui, ansiosa aqui para a nossa próxima, né? Vamos Legal, lá, legal. vamos fundo. Então, Querubina, a liderança está presente em todos os momentos e situações, seja na vida pessoal ou organizacional. Mas Deveria, né? deveria. Mas da mesma forma que as pessoas são diferentes entre si, os estilos e modelos de gestão também divergem entre eles. E com isso já começo com uma dúvida que muita gente deve ter e nem sabe que tem. Qual é a diferença entre modelo de gestão e liderança? Por que é comum que falemos liderança autocrática, mas isso está errado, não está? Tá sim. É muito comum e existem vários autores, inclusive, que utilizam essas terminologias. Liderança autocrática, liderança paternalista, liderança heróica, liderança democrática. Na grande realidade, a base estrutural da liderança ela é completamente distinta da autocracia. Portanto, jamais eu posso chamar de liderança autocrática. Por quê? Porque a base da autocracia é a coerção. A coerção, o assédio moral. Um líder, jamais ele faz isso. E qual é a base da liderança? A base da liderança é a capacidade de influenciar, persuadir pessoas, fazer com que as pessoas comprem uma ideia naturalmente. Então, eu não posso chamar de liderança autocrática, de liderança paternalista, até porque elas têm muitos equívocos. Liderança liberal, não é isso. Okay. Ou mesmo, é um modelo de gestão. Tá. Então, quantos modelos de gestão existem? Nós temos o modelo de gestão autocrática, democrática, liberal, paternalista e participativa. Ai, tem aquela que eu adoro falar, mas eu devo falar errado, a laissez-faire, qual delas que é? É a liberal. A liberal. É a liberal. Foi uma terminologia muito utilizada, né? Mas, na grande realidade, quando a gente fala no modelo de gestão participativa, é importante você saber que nós estamos nos referindo à liderança. Perfeito. É o único modelo de gestão que equivale à liderança. Certo. E dessas que você comentou, qual delas é a melhor e qual delas é a pior? Ah, boa pergunta. Se você for pensar em termos de modelo, né, a melhor é a do modelo participativo. Mas é importante a gente dizer que a liderança ela pode permear alguns outros modelos, ou seja, dentro dela ela tem, né, ela pode utilizar conforme a dosagem, né, necessária para cada momento. O que a gente não pode ter é um modelo de liderança com a tônica em autocracia, ou com a tônica em paternalismo, percebe? Ou mesmo numa gestão liberal. Tá. E no caso da liderança autocrática, já estou falando até errado, né? Modelo autocrático, do líder autocrático. Do gestor autocrático. Do gestor autocrático, jamais eu posso, e é muito interessante, Pilar, você reforçar isso, porque jamais eu posso chamar um gestor autocrático de líder autocrático, porque perfeito. Você tem aí um choque muito grande, porque um tem a capacidade de influenciar, e como é que ele vai influenciar de dando forma ordem coercitiva? Influenciar dando ordem. Não combina, né? Não dá match, não tem match aí. Tá? O conflito de ideias, né? Não existe. Não existe. Então, nesse caso, o gestor autocrático, por que ele é assim? E tem como melhorar ou é caso perdido? Olha, tudo tem como melhorar. Mas a grande realidade é que a gente tem um problema sério nos modelos de gestão. Grande parte deles foram aprendidos. E existem algumas crenças limitantes que dificultam a mudança. Por exemplo, a gente tem um adágio popular, né, que diz pessoas só no chicote. Sim. Um exemplo disso, né? Então, para que as pessoas quebrem esses paradigmas, para que elas quebrem essas crenças, é preciso que elas estejam abertas à mudança. Se você me perguntar, Querubina, um gestor essencialmente autocrático, ele consegue se transformar num líder? Depende.
principalmente na abertura dele, e os traços de personalidade também. Isso vem do âmago, do íntimo dele, então? Vem do íntimo, vem do histórico, vem dos valores, pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas resistentes à mudança. E é por isso que geralmente é difícil você dizer que em alguma organização você tem 100% de liderança. Porque você tem profissionais em processo de alguns. Aí eu posso falar líder liberal? Não. Também não. Não. A gestão liberal, ela é composta por, vamos dizer assim, por um delargar, não é um delegar. Ok. Delargar é boa. É um delargar. As pessoas tomam conta e normalmente não é nem que surja um líder para assumir, mas as pessoas mais responsáveis, porque a gestão liberal, ela é a gestão que mais incomoda pessoas, porque não existe um norte. É mais fácil as pessoas se adaptarem a um modelo de gestão autocrático, porque elas sabem para onde está indo e, de repente, já nem estão dentro, mas continuam, né? Porque tem ali um norte, frente a uma gestão liberal, porque a gestão liberal, e ela pode acontecer por diversas razões. Nós temos pessoas, por exemplo, que exercem o modelo de gestão liberal por incapacidade total gerencial. Temos pessoas que exercem o modelo de gestão liberal porque já não estão nem mais aí, ou estão para se aposentar, ou aquilo ali não faz mais sentido, ou porque tem um negócio em paralelo. Você quer ver uma outra situação também, Pilar, que acontece muito? Drogas, alcoolismo, pessoas que na realidade não conseguem se concentrar, então acham mais fácil deixar na mão. Larga o pessoal. Larga mesmo, Então, a gestão liberal ela tem uma complexidade. Embora, quando a gente fale da gestão liberal, do modelo de gestão liberal para profissionais sêniores, ele funciona bem. Por quê? Porque é dado uma autonomia com responsabilidade. Tá. Então, nesse caso, depende da maturidade do time, né? Depende. E aí, daqui a pouco, a gente vai cair na nossa feijoada, né? É mais ou menos isso, né? Que feijoada é essa? O que é isso? Sim, né? Me explica. Mas só para terminar um pouquinho, só assim, sobre os modelos, né? Quando a gente fala de gestão democrática, por exemplo, a gestão democrática poderia ser um grande exemplo de liderança, mas não necessariamente. Porque, como todo mundo sabe, a democracia é o quê? Vence a maioria. E nem sempre a maioria tem a visão estratégica, tem a visão do negócio. Então, em alguns momentos, esse gestor ele se coloca mais neutro. E o líder ele tem que avançar, ele tem que levar a equipe ao crescimento. Em casos de crise, qual é o melhor modelo? Uma mescla deles todos. Todos? Tá. Todos. Eu vou explicar por quê. Porque, e é o que eu costumo falar da feijoada, né? Quando você vai fazer uma feijoada, você não pega uma mão de sal, né? Então, é muito da gestão autocrática. A gestão autocrática, ela pega uma mão de sal. E aí, aquilo ali, aquela feijoada, ninguém vai conseguir comer aquela feijoada nunca mais. E existe a predominância. Qual é a predominância numa feijoada? É o feijão, tá? Então, qual seria a predominância do modelo de gestão? Seria a gestão participativa. Em contrapartida, você tem também as carnes que são importantes no feijão. E aí, qual é o segundo modelo de gestão das carnes? Tcharam! Qual é? O autocrático? A democrática. Democrática? Quase. Vamos lá para os ingredientes da feijoada. Nós temos o feijão, nós temos as carnes, nós temos os embutidos, nós temos o sal. Querubina, então, só você sabe cozinhar, eu sou zero à esquerda. Tudo bem. A feijoada eu nunca fiz, a moqueca eu até faço, mas tudo bem, vamos parar, né? Vamos falar sobre isso. E em se tratando desses 5 modelos de gestão, é importante que haja uma mescla, porque dependendo da maturidade, do profissionalismo mesmo no qual você está inserido, daquela equipe, em alguns momentos você tem que ter uma pitada de sal, que é da autocracia. O modelo paternalista, nós não falamos sobre ele, que é o outro modelo de gestão.
É o autocrático, paternalista, democrático, liberal e participativo. Perfeito. E o paternalista, ele é um modelo que, a priori, ele é um modelo que mais prejudica as pessoas. Por quê? Porque, normalmente, o gestor paternalista, ele acha que aqueles que estão subordinados a ele não precisam de nada. Quer ver uma característica de um gestor paternalista? É aquele que a gente olha assim, puxa, como é que o fulano mantém aquela pessoa na equipe dele? Trata mal as pessoas, mas aí o gestor olha assim, ele é arrimo de família. Ah, entendi. Eu não posso fazer isso com ele, né? Ele enxerga quem está fazendo é a própria pessoa, com ela mesma. E se você protege um mau funcionário, os funcionários que estão trabalhando ficam com raiva. E isso acontece muito, Pilar. Isso acontece muito. Mas, em contrapartida, o modelo de gestão paternalista ele tem uma coisa que ele é muito interessante, que é o acolhimento. Então, e é o que eu chamo dos temperos. A autocracia é a pimenta, é o sal. Então, você tem que ter cuidado para você não salgar. Os temperos também, você tem que ter bastante cuidado, porque ali tem pimenta, tem louro, tem tudo que você possa imaginar, que é o acolhimento. Você também não pode acolher demais para que as pessoas não assumam a sua parte dentro do trabalho, dentro da equipe. E também não pode largar demais, porque senão fica todo mundo perdido. Não. E aí vem um terceiro elemento da feijoada, que são os embutidos. Eu não gosto nem de todo. Feijoada é complicada. E qual é o tipo de gestão? Participativa é em torno de 55% de feijão, 20% de carne, não é isso? Nós já temos aí 75%. Vamos colocar mais 20%, mais 20% dos embutidos, que é a gestão liberal. Perfeito. Que é para o pessoal mais de maturidade, né? Com a equipe mais madura. Sim, pessoal que já performa bem e não precisa... Não tem dúvida, não tem dúvida. E o acolhimento, aí você vai dizer assim, mas Querubina, então a gente tem ali um somatório de 100%, né? Considerando que você tem 1% da autocracia, que é o sal, e temos mais 4% dos temperos. Mas isso é uma regra? Não, isso não é uma regra, porque faltou um elemento nessa feijoada. Qual foi? Quem vai comer? A água. É verdade. Olha, tá vendo? Eu nem esquentava no micro-ondas, eu sei. Nem fica preocupada com isso. É a água. E a água é que dá o equilíbrio. Quando a gente experimenta, né, que a gente vê que ou está engrossando muito caldo, o que a gente faz? A gente vai lá e bota um pouquinho de água, bota mais água. Então, existem momentos que vai precisar um pouquinho mais de sal, então significa que, às vezes, o líder ele tem que ter tomadas de decisões mais fortes. Em contrapartida, na maior parte do tempo, ele tem que usar a democracia, que são as carnes, né, que é essencial. E também o acolhimento, mas não é rígido. O que eu preciso ter a noção é que eu não posso sair de 1% da autocracia para chegar a 100%, porque aí eu vou desgraçar a minha gestão. Sim. E aí é quando a gente tem um líder que consegue exercer de forma primorosa, é quando ele tem a habilidade para entender como o nível que a equipe se encontra, não somente em termos de profissionalismo, mas também de participação, de desgaste. Tem pessoas, às vezes, têm momentos, né, em função dos projetos, principalmente, que as pessoas estão desgastadas, né, ou seja, foram ao máximo, deram o máximo delas, então você baixa um pouco a adrenalina, né, acolhe mais, reconhece mais. Deixa o pessoal respirar. Deixa o pessoal respirar. Isso é uma forma de reconhecer. Então, os modelos de gestão, eles se confundem muito com os tipos de liderança. Perfeito. E quando a gente fala de tipos de liderança, nós estamos falando de outros tipos. Bom, Querubina, e minha última pergunta, que essa daqui é complicada. O que falta nas empresas para que tenhamos mais líderes participativos? Olha, isso é uma questão, às vezes, estrutural. A cultura, ela é responsável por muitas questões, né? Principalmente no âmbito da gestão das áreas.
Mas hoje, cada vez mais, as empresas buscam lideranças fortes, lideranças que deem sustentação às suas estratégias, ao seu propósito, aos seus valores. Eu diria que seria e é necessário um casamento entre um excelente recrutamento e seleção, aquele que se prepara realmente para identificar competências e não simplesmente para trazer gestores, mas para trazer líderes focados na transformação, e aí a gente fala da liderança transformacional, porque a liderança transformacional nada mais é que o líder olhando e trabalhando o outro para que ele possa crescer e se transformar em outro líder, ou mesmo trazer resultados diferenciados para a organização. Então, eu acho que em algumas organizações a gente não pode falar isso de forma generalista. Algumas organizações têm trabalhado isso com muito empenho. Eu mesma faço trabalho, né, em algumas organizações com consultoria e vejo o quanto isso tem sido tentado, trabalhado. Mas o fato é, as mudanças são muito dinâmicas. Então, a sugestão é: busque ser um líder, independente da sua organização. Porque cada vez mais nós temos uma mudança que ela sai do controle. Hoje nós estamos falando de uma liderança 5.0. Os desafios são muito grandes para isso. Então, analise o seu tipo de gestão. Eu estou mais para paternalista, para autocrático. O que eu utilizo mais? O liberal? Assim a minha equipe me vê bem? Não, assim a equipe fica louca, né? Ok? E como paternalista, o quanto, eu acho que é importante também que as pessoas pensem o quanto elas prejudicam as outras. Normalmente, Pilar, gestões paternalistas, quando as pessoas saem, elas dificilmente conseguem se recolocar no mercado. Perfeito. Então, Querubina, muito obrigada pela participação no episódio de hoje. E a gente vai se falando. A gente vai se falando. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.